Esta é mais uma etapa que a gente programou para a Conferência de Vigilância em Saúde. O vídeo hoje vai falar sobre o tema a participação social no fortalecimento da vigilância em saúde. Para falar do assunto, ninguém melhor do que o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Ronald Ferreira dos Santos. Ronald, obrigado. Como se dá a participação, como que a participação social pode fortalecer a vigilância em saúde? Primeiro, queria cumprimentar todos os militantes, conselheiros do Estado de São Paulo e dizer que essa primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde é na verdade, a grande contribuição que o controle social pretende dar para a estruturação desse desenho de como se estruturar a saúde no Brasil, que o povo brasileiro contratou em 1988. Nós contratamos no Brasil de que a saúde, enquanto direito, ela é composta por um conjunto mais amplo de elementos do que a mera assistência ou a atenção aos agravos, à recuperação. Nós contratamos que compõe o direito à saúde na Constituição de 88, os elementos da proteção, da promoção, os elementos da saúde coletiva compõem, além do processo de recuperação, o direito à população, o direito do cidadão brasileiro à saúde. Ocorre que desde o advento da Constituição até passado esses 29 anos, nós não temos efetivamente uma política nacional de vigilância em saúde que possa tratar, formular as questões relativas às responsabilidades do Estado brasileiro, aí se entendendo União, entendendo municípios, estados, o conjunto das instituições que compõem o Estado brasileiro, qual que é a política que vai orientar a garantia desse direito, desse componente do direito que é a proteção e a promoção. E boa parte das políticas que conseguiram avançar e transformar a realidade do direito à saúde, elas tiveram na participação do controle social um elemento decisivo. Embora alguns episódios importantes sensibilizaram a opinião pública brasileira, como por exemplo o advento dos medicamentos falsificados, para o advento da Anvisa, de uma política mais efetiva de vigilância sanitária, como por exemplo alguns problemas com os medicamentos falsificados, ou até mesmo o problema com o advento de grandes epidemias como gripe A, como gripe aviária, colocaram a necessidade de se apresentar algumas soluções do ponto de vista da ação do Estado. Nós não conseguimos formular uma política nacional que dê conta das questões relacionadas à saúde coletiva, que trate da proteção, diferente de outras, como por exemplo, que nós conseguimos, com a participação da população, formular e ter resultados efetivos, como por exemplo, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Nós conseguimos incorporar, certo, a partir da contribuição do controle social, da primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, da Política Nacional de Assistência Farmacêutica formulada pelo Conselho Nacional de Saúde, mudar substancialmente dentro da sociedade brasileira o entendimento de que o acesso a medicamento, o acesso à assistência farmacêutica compõe o direito à saúde. Ou seja, essa foi uma contribuição importante nessa questão mais vinculada ao acesso à recuperação. Nós tivemos a contribuição na formulação dessa política e hoje é reconhecido tanto nos tribunais, no judiciário, no legislativo, no executivo, no próprio senso comum, a noção, em função de termos uma política, certo, de que a assistência farmacêutica compõe o direito à saúde. Diferente
da discussão, por isso mesmo, a primeira Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que nós não conseguimos estabelecer, pactuar, contratar e ter a contribuição generosa do controle social e da participação da comunidade na formulação e no enfrentamento dos gargalos de responder às demandas de proteção que está lá escrito no artigo 196 da Constituição, que define o desenho, que está lá escrito no artigo 200 da Constituição, que diz o que compete ao Sistema Único de Saúde no que diz respeito à proteção, porque lá o artigo 200 trata da questão da alimentação e nutrição, trata da questão da vigilância sanitária, trata da questão da saúde ambiental, trata das questões relativas às responsabilidades do Sistema Único de Saúde com a proteção, que é, na verdade, a resposta que uma política nacional de vigilância em saúde precisa apresentar para a sociedade brasileira. Então, o objetivo central dessa mobilização dos diferentes atores, da capacidade, da capilaridade e da diversidade que o controle social consegue e que a experiência vivida que nós temos do Brasil, do controle social, é a ideia que a gente consiga mobilizar a sociedade brasileira para apresentar uma contribuição decisiva para desenhar ou aprovar as diretrizes para garantir de fato a proteção e atuar principalmente nos condicionantes e determinantes da saúde e da vida das pessoas. E nesse particular, o Estado de São Paulo tem uma contribuição diferenciada. Tem uma contribuição diferenciada pela sua característica econômica, pelo papel que ele joga, mas principalmente por as questões relacionadas ao processo de desenvolvimento que impacta nas condições de saúde. São Paulo já apresentou ou já construiu respostas como, por exemplo, o saneamento básico. A gente sabe, tem notícia que São Paulo é um dos estados, em função da sua economia, em função da necessidade de estruturar o seu desenho econômico, encarou já alguns problemas que impactam na saúde pública, tem experiências bastante acumuladas no sentido de oferecer formulações e propostas pelo seu tamanho, tanto econômico quanto político, e da experiência mesmo vivida pelo Estado de São Paulo, seja a experiência de aplicação de política pública, da produção de conhecimento através do conjunto importante de instituições que tem o Estado de São Paulo, além do polo dinâmico da economia nacional. São Paulo pode, em muito, dar a contribuição para esse debate do tamanho que São Paulo dá para as outras atividades econômicas, políticas e sociais do nosso país. O envolvimento do Estado de São Paulo no processo da Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, eu não tenho a menor sombra de dúvida que pode, e como nas outras, pode ser decisivo, e considero fundamental o empenho do Conselho Estadual, dos Conselhos Municipais, da estrutura regional, da academia, dos usuários, dos gestores, do conjunto dos atores que atuam e precisam se envolver nesse processo da construção de vigilância em saúde. A experiência e a evidência que nós precisamos nos referenciar. Primeiro, que um processo de conferência não é necessariamente, é claro que vai ter que ter base nas questões científicas, técnicas, tem essa base concreta, mas um processo de conferência, de discussão, nós vamos discutir a política, nós não vamos discutir a gerência. E nós temos elementos concretos para trazer componentes desta política, que é a contribuição, sim, do usuário, que é, sim, a contribuição do gestor, do trabalhador, da academia, porque se não fosse esta contribuição, se fosse apenas um problema gerencial, não é um problema gerencial. O conjunto das produções acadêmicas, das produções em torno do tema de vigilância à saúde, enche bibliotecas. A formulação das
mais diferentes técnicas para enfrentar risco, para enfrentar epidemias, para enfrentar agravos, para enfrentar problemas de obesidade. Ou seja, há um conjunto bastante grande do ponto de vista de formulações de conhecimento técnico colocado, mas não é essa a questão principal e o objeto central. O objeto central é construir uma política que aponte para o Estado brasileiro, o conjunto das suas instituições e da sua estrutura, como vai tratar esse direito. Porque o que está colocado no Brasil a partir da Constituição de 88 foi uma mudança de modelo de atenção. Então, como nós vamos traduzir isso que já tem no senso comum, que a saúde coletiva é responsabilidade do Estado, e como que essa saúde coletiva dialoga com a saúde individual, e como as ações de vigilância têm relação também com a saúde individual, com o processo de cuidado. E essa não é uma resposta técnica, é uma resposta política que a generosidade e a contribuição da participação do povo brasileiro, tanto no processo de construção da 8ª Conferência, que desembocou ao fim e ao cabo no Sistema Único de Saúde, quanto outras experiências, como o processo da Conferência da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, que hoje fez inclusive o prefeito do município de São Paulo rever o seu entendimento de que, de fato, a assistência farmacêutica não é só a entrega de remédio. Ou seja, esta não é uma construção técnica. Por isso que nós estamos insistindo nessa discussão que esse processo não pode ser considerado um processo só de técnicos. Porque se para vigilância e saúde, porque senão nós estamos negando o patrimônio que o povo brasileiro criou, que é a participação da comunidade. Se vigilância, que é uma parte da saúde, é complexa, é de técnico, então a saúde tem que ser um assunto para técnicos. Então nós estamos negando a principal contribuição que o sistema conseguiu trazer de colocar os atores, os sujeitos, como agentes que vão debater, decidir, inclusive, como nós estamos contratados, os espaços da participação de usuário, de trabalhador, de gestão, com poder decisório, deliberativo, que é o que nós temos contratado. Não se trata o processo da participação da comunidade, é claro, volto a repetir, que tem que ter base técnica, que tem que ter base científica, mas o fundamental e a experiência vivida do povo brasileiro para encontrar solução para as políticas públicas, e essa é a contribuição do processo da democracia participativa. E nós já temos inúmeros resultados de que consegue essa inteligência coletiva produzir importantes soluções para atender não o interesse do mercado, porque a técnica consegue desenhar, esquadrinhar os interesses do mercado. O que nós estamos tentando desenhar e definir uma política a partir da necessidade e do interesse público. E ninguém mais pode dizer o que é necessidade e interesse público do que a própria comunidade, o próprio usuário, o próprio trabalhador, gestor. A questão fundamental é a diretriz. Até porque as respostas, a efetivação, porque nós não podemos, certo, negar a ciência. Não se pode negar a ciência, não se pode negar a técnica, não se pode... mas nós não estamos falando nisso, nós estamos falando de política, da formulação de política. E a referência da política é a construção de diretrizes onde a participação da comunidade é fundamental nessa definição.